Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós. Bendito tudo que esteja perene nesta vida. Bendito para todos os seres que aqui estão às centenas. Num prodígio desta aparelhagem da vida, que se manifesta em uma multiplicidade de possibilidades, e aqui estamos, neste reino próprio, fincados no campo de encarnados como aqui estamos, e todos vós encarnados desta terra, que esteja na quantidade e na qualidade que possam estar, e aqui reinaremos e estamos juntos no feitio de algo. Mais importante do que todos os algos nesta terra, do que possa entender ou conceber desse lado de fora, porque já está entendido e concebido. Já fazemos parte do entendido e do concebido. E já fazemos parte do embrião de tudo o que está por renascer, acordar, despertar. E é deste embrião que fulgura entre nós e nesta aparelhagem da vida como tratamos, de que diz respeito. Aparelhagem porque diz respeito tudo o que é possível de estarmos aparelhados ou sermos aparelhos desta vida em manifestação, de uma multiplicidade de possibilidades, como na corrente do entendimento, que na corrente intelectual da vida, na corrente da sobriedade da vida, na corrente da legalidade desta vida, da justiça desta vida, de tudo isto que aqui tratamos. E na corrente disto, que possamos saborear algo. O princípio de todos os princípios, do princípio e do fundamento máximo, da aquisição daqui estarmos todos vós encarnados, todos vós desencarnados, que neste pleito gigantesco, está o pleito daquilo que faz, por encarnar e desencarnar, da possibilidade de fazer-se revelar, daquilo que não seja o instantâneo, o passageiro, mas o efetivo. E de que este efetivo, na fornalha desta grande vida, reencarnantes, sempre festejamos as possibilidades do passageiro. Mesmo não estando passageiro aqui, mesmo desencarnados, saibam todos vós que poderiam ter todas as questões do mundo sobre isto. O passageiro é existente porque levamos a impressão do passageiro. Levamos a impressão do tempo, levamos a impressão de que existe a multiplicação dos dias, existe a quantificação do tempo nos moldes do que o tempo reina. E levamos tanto as impressões disto, tanto que aquilo que é mortal, sente-se mortal, sente-se de que a mortalidade se aproxima, sente de que, sendo mortais, existencialmente sendo mortais em todas as impressões possíveis como estão aqui, tendem a desesperar-se por retornar da onde vieram, encarnantes de onde possuíram
todos os dons possíveis e de que valeria apenas o instinto do embrião, mais do que qualquer outro instinto nesta terra, porque valeria o instinto coletivo, e o instinto coletivo não é proeminente para cada um ser vivente que está aqui, nenhum. Então, que seja esclarecedor para todos vós e para todos os seres que aqui estão, reinando, nos assistindo, sentados, assentados. Se estão assentados, é possível saber que estes seres assentados se localizaram de um ponto para outro, para estar assentados como todos vós. Mas isto que tratamos não está na simplicidade onde qualquer honorário paga. Então, estar todos vós aqui na mobilidade que estão, na possibilidade de aqui reino, na possibilidade de assentar-se. E principalmente que puderam assentar-se a sós. Poderiam assentar-se de modo que muitos os trouxessem para estar assentado, porque as pernas não funcionam mais, mas estão funcionando. E as pernas que funcionam e fazem o movimento desta aparelhagem, então é um aparelho. Por enquanto, tratamos desde o princípio desta aparelhagem. Somatizamos a aparelhagem dentro daquilo que é existencial e fundamento existencial. E diga, somos existentes, então todo existencial precisa de aparelhagem. Então precisam de aparelhagem externa para se locomoverem. Precisam de aparelhagem externa para voarem, precisam de aparelhagem externa por tudo, desde o princípio, deste reino de toda esta civilização, mesmo que seja na aparelhagem de um animal. Então a aparelhagem, então entendemos que tem aparelhagem externa e tem aparelhagem interna. Toda a aparelhagem que por acaso é orgânica e que por acaso é sustentada, este orgânico, de modo imprescindível, este orgânico, e de modo que esta aparelhagem orgânica, realizada por obra de ser e de estar funcionando temporalmente, de um período para outro, e no interior de um mistério e no interior de possibilidades, que falamos naturalmente como se fosse muito simples e natural, e não é. Vieram pequenos e ficaram grandes. Este estado orgânico provisório está envelhecendo dia por dia, e estará envelhecido e terá seus dias finais. E então a fatalidade disto tem uma voz. A fatalidade disto tem uma voz para todos nós. Escuta, estais utilizando uma aparelhagem orgânica, um milagre provisório, nesta orbe terrena, já que dentro da lei e dentro de todas as possibilidades do reino da criação, sois como todos os seres carnais que estão nesta terra, do minúsculo ao maiúsculo, e de que em totalidade absoluta e inexorável estão dia por dia. Um pouco menor na qualidade orgânica que instalou-se dentro desta lei provisória. Então é uma aparelhagem provisória. Esta aparelhagem provisória está na última camada que entendeis dela. Então, todo o reino de vossos órgãos está na última capacidade que possam saber delas, porque se abrirem aqui vão saber diretamente e olhar com vossos olhos carnais o que está dentro. Então, será que olharão para dentro e verão o mentor de tudo isto? O mentor de vossos órgãos olharão externamente. E olharão externamente como olharão vossos pés. Olharão externamente como verão este chão. Olharão externamente como tudo que está externo. E tudo que olha externamente jamais tem o contágio. Se abrir aqui, fotografar e mostrar, se não for contágio, o que significa que é uma aparelhagem
externa, sem contágio nenhum. Tereis o contágio com o vosso fígado, ou olhareis para algo muito estranho que está dentro de vós. Conectado com isto e com isto, numa totalidade orgânica que se movimenta e faz a possibilidade de estarem nesta aparelhagem orgânica, nesta orbe, suportando todo o peso atmosférico, suportando todo o quilate daquilo que... de toda a lei da gravidade e daquilo que de tudo que possa vir de baixo, de cima, de lado e de tudo. Como soberanamente os peixes sobrevivem a centenas de metros de profundidade, suportando um peso de milhares de toneladas, que qualquer ser vivo que está na superfície não sobreviveria nem por segundos. Então esta é a aparelhagem de todos vós encarnados desta terra, encarnados, e que tem um sobreaviso de estarem encarnados, e tem um sobreaviso da própria estadia orgânica, que é provisória. Ela tem uma voz em si mesma. Escuta, é provisório. Então sendo que é este provisório e não há outro corpo, que podemos tomar este corpo para continuar, e só este que existe, e que após isto, só Deus perene que saiba. Então, de que tamanho encarnados? E quando estamos tratando destes encarnados, de quatro que dá para contar nos dedos, existem centenas de milhares aqui. Destes centenas de milhares estão retornando para cá. Estão ouvindo o que tratamos, estão vendo todos esses encarnados, todas as impressões das encarnações, e tudo que fazem desta encarnação como se fossem eternos, como se todo ato, todo construtivo, tudo aquilo que pudesse utilizar todos os verbos possíveis fossem eternos. A impressão da eternidade, demonstrado no último dia, um pouquinho antes do último respirar, do último expirar, que sente-se eterno. E na conjugação de todos os verbos que teve nesta terra, e de tudo que regimentou nesta terra, tem a impressão, absolutamente a impressão, dentro do tempo exato que estão, e de que tem a impressão da sua eternidade. A impressão de eternidade continua, que com o apreço da impressão de que constituíram nesta terra, sempre estarão invocados e nesta constituinte, no que constituíram, e ficam numa interligação desta constituição imensa. E esta constituição vira um sonho perene que não termina nunca. Que tal, encarnados? Sabe por que tratamos disto? De que tal, depois que abrirem aquele portão, como sempre tratamos, cruelmente, para não dizer que somos cruéis, vão fazer de vossas vidas como se fossem eternos e não tivesse nenhuma urgência no quesito de que são mortais. E no quesito de que são mortais, e no quesito também que a temporalidade é tão relativa que nunca ninguém saberá quando será a próxima mortalha, e que indicativo deste será em os passos, a totalidade que temos, e a vigilância que temos por tudo que está à nossa volta. Quer dizer que não temos mais decisão? Tens decisão, cada um de vós? Nenhuma. Se tiver, levante a mão. Se não tiver nenhuma, cai por terra algo. Que estão sob a vigência. De que podemos dignar nossos atos por escolha. Isso tem um nome. Qual escolha? Levante a mão e diga. Quer dizer que podemos, trata-se com todos vós numa legislatura.
de que tens livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não está apenas na cabeça. Então, se temos um livre-arbítrio corporal, ele não está apenas na cabeça. Ele pode estar nos braços, nas pernas, no tronco. E todo o consignado que existe dentro da temporalidade orgânica e dentro do milagre que reina por nós, sendo que não realizamos nada por isso, só obstruímos, só tornamos ainda mais decadentes, só tornamos ainda mais com a capacidade máxima das impressões possíveis, de todos os enganos possíveis. Então cai por terra que temos que dentro dessa legislação, de que temos escolha e de que pagamos o preço desta escolha. Então saibam disto, só pagamos o preço disto desde que estejamos encarnados. Essa legislatura não está na conveniência do que entendemos e de que possivelmente seria isto ou aquilo. Somos redundantemente escravos dos efeitos, e os efeitos de antemão não dão a possibilidade da legislatura de termos o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai ter consignado a um conceito, a uma moralidade conceitual. Através disto, cada um tem a sua legislatura e suas decisões. Então existe algo que sempre todos tratam nesta vida, com todos nós, que significa os fundamentos. Fundamentos. Ora, mas que fundamentos, que portal da vivificação, estes seres que aqui vêm tratam e tratam e tratam dos fundamentos. Se saímos dos fundamentos, se o nosso reino é existencial dentro dos fundamentos, na legislatura, sim, aí sim, temos a escolha. Fora dos fundamentos, a escolha são disto ou daquilo, provisórias ou não. Então existiu, em tempos idos, muito tempos idos, uma tentativa de tratar dos fundamentos. Então, um grande herói, no apogeu de uma estadia imensa, escreveu os 10 mandamentos. Ora, os 10 mandamentos estavam mesclados do fundamento com todos os interesses da partitura daquele momento civilizatório. Mas nós estamos indo, então, qual será os mandamentos de que não esteja mesclado e de que seja absolutamente fundamento agora, na época de Moisés, na época do antes do Moisés, na época do antes de todas as repúblicas que puderam existir e de que é hoje, agora, inexorável. E nem há o que mude. Nenhum ser de bilhões de seres. Então temos alguns fundamentos em camadas. Temos um fundamento orgânico. Quem que funda o fundamento orgânico? Ciência absoluta. Respiramos do mesmo elemento, o ar. Respiramos pelos mesmos canais, o ar. Existe um órgão receptor deste ar, para todos. É substituível o órgão? Sim. Então a ciência está conseguindo substituir órgãos que fazem o papel do órgão com um outro órgão que não esteja na menção de sua criação, nem na magnitude de sua manutenção, nem na magnitude de tudo que é improvável que alguém reproduza este órgão. Então isto provém de um fundamento. Então todos têm 5 sentidos. Bom, mas é muito comum, todos têm 5 sentidos, que da natureza humana e espiritual, que é muito distinto de 5 sentidos de outras naturezas. Então, quem é que manda?
Se tiver alguém de que possa produzir a possibilidade de resolver dentro de um livre-arbítrio, de um fundamento, que vão respirar de outro modo, e que vamos inverter os órgãos de cima para baixo, e que vamos fazer em laboratório outro tipo de fígado, melhor do que este. Todos provavelmente já viram o interior de um animal terrestre desta orbe, que caminha convosco. Tão inacreditável que se outros seres de outras regiões viessem para cá, vissem todos aqueles animais, e de todos esses seres da natureza humana e espiritual, que espiam, matam, todos os dias milhões, abrem assim, e externamente olhamos e vemos um fígado. Podemos comer o fígado. Não temos contágio, o que significa com o milagre do fígado. Então, de que tamanho podemos caminhar nisto? Estamos caminhando para frente ou estamos caminhando para o fundamento? Quer dizer que o fundamento não está na frente nem atrás. Ele é fundamento. A partir de todo este fundamento, o quesito disto tem uma importância milagrosa tão grande, que se tivermos a revelação disto, significa que algo novo viu isto, porque o velho não vê. Porque o velho, ele pega todos os milagres, sabe o que ele faz? Se Eurípides Barçanufo, que está aqui, fosse mal educado, diria o que ele faz. Com um quesito milagroso desse, tão simples, tão comum, tão de nada. Não, mas é um quesito. E é uma aparelhagem. Então, a aparelhagem da aparelhagem. Então, de algo que foge ao embrião, ao fundamento, mergulhamos neste corpo e falamos, eu sou este corpo. Tão imbecilmente que sou algo provisório. Vestimos uma roupa que se desgasta, como esta. Vestimos ela assim e tratamos, eu sou este avental, eu sou este corpo, eu sou este organismo que está na terra, fazendo proveniente deste organismo em tudo que trabalho para esta terra. Então, somatizamos o improvável, somatizamos o que é mortal, somatizamos as impressões, somatizamos tudo o que é possível, de tal maneira que vamos levar a impressão total deste organismo, e se este organismo estiver deplorável, vai ficar deplorável com as impressões do deplorável, procurando desesperadamente todas as curas possíveis. E o fundamento? Ora, se somatizarmos pelo reencontro do fundamento e da novidade que pode ver isto, que temos uma aparelhagem, que somatizamos nesta aparelhagem, que somos esta aparelhagem, já que se ela não funcionar, nada funciona, e de que ela é mortal inexoravelmente, mas tão absurdamente mortal, que seremos colocados dentro de uma caixa de madeira e colocados dentro da terra. Dizemos adeus para aquilo e vamos embora para casa. Nada significando aquilo. Mas era alguém muito, mas quilômetros e quilômetros de distância. Sabe o que nós tratamos do que significa fundamento? O fundamento traz uma novidade, a novidade traz sensibilidade. E a sensibilidade traz algo assim, traz alguma voz e diz, cuidado, isto é passageiro. Cuidado, isto é passageiro em totalidade. Ora, se é passageiro, onde está em um fundamento que não é passageiro? Então, o fundamento do fundamento que sempre tratamos. E este fundamento que sempre tratamos, Eurípides Barçanufo. Então, nós não somos o apogeu
do caótico, que nem podemos reconhecer que está à volta, e todos os seres que se manifestam, desta aparelhagem, que tem o dom da possibilidade que manifestamos. E que todos os seres que se manifestam aqui e tratam do fundamento. Porque existe algo. Quando tratamos assim, estamos dando provas de fidelidade. Então a fidelidade não é o que Eurípides Barçanufo entende do fundamento e da fidelidade. Fidelidade significa o apogeu máximo do contágio. E o contágio é tão absolutamente igual para todos, que naturalmente terá, por natureza, não por obrigação, esta fidelidade. Tratar dos fundamentos, porque o fundamento está no prólogo, nem na primeira página. O fundamento, abre-se o livro, está no prólogo. Depois vai ter o capítulo 1, 2, 3, 4. Então, quando estamos no prólogo, é o portal da edificação. Incide que este portal da edificação, como é dito e natural, tem o intento e o almejo máximo do que significa a vivificação. Vivificação quer dizer tornar mais vivo aquilo que possivelmente o tornará mais morto. Se somatizarmos com aquilo que vai ser morto, cada vez ficamos mais mortos. E o que mortifica aquilo que está vivo? Este está no prólogo. É isto que é o portal. O que podemos entender cada um de vós aqui, o que significa que é isto? Só isto que é. O que vai poder ser o primeiro e segundo capítulo depois disto? O que mortifica de tal modo que somatizamos a propriedade de uma personagem nesta terra, por múltiplas escolhas desta ou daquela, que não resulta em absolutamente nada, a não ser aceitar a escravidão daquilo que está mortificado. E diga-me qualquer um daqui, e mesmo todos os seres que estão invisíveis podem dizer de que Eurípides traduz isto para todos nós, que com todas as impressões, com todos os laços possíveis, impregnados disto, estão aguardando para retornar para esta terra, foram convidados para estar aqui, para poder ver como uma tela exata e fiel, como estas telas que estão neste mundo, que podem ampliar, diminuir, fazer o que quiser, e ver todos vós. Qual o intento de Eurípides Barçanufo, sendo que poderia haver uma plateia imensa que trataríamos com centenas de seres, como muitos lá fora tratam com muitos seres, e esses seres já somatizados tratam como no apogeu máximo de fazer para aquela somatização, que ela fique mais somatizado ainda, mais prenha da somatização e da materialidade possível, e que tenha todo o sucesso deste mundo. E de que tratem com Deus e de Cristo, com a superioridade e arrogância máxima, como se fossem esses seres algum personagem externo e muito externo, que pudesse utilizar de todos os modos possíveis. Isto significa para todos nós o portal da edificação. Assentamos neste portal, dignificamos a ouvi-lo, a sabê-lo. E também poder estar intentado que tem algo que se chama novidade, que é uma vela acesa, e de que a única possibilidade de ver algo aceso, de que ver, de que possa ver como novidade, não como antiguidade, o que sois, o que estão somatizados e que estão delineados em totalidade para simplesmente finalizar esta obra. Num rúbrico caixão de madeira, que pode ser tão beatífico como o seu preço, e ser enterrado num lugar a sós, totalmente a sós. Mas olhem, e se somatizados nisto, de que tamanho estaremos somatizados entre ossos?
Ah, mas é isto que eu acredito, sim. Então acredite. Quem mais acredita? Este é um fundamento. Existe outro fundamento? Sim. Poderão ter uma escolha, sim. Serão levados à pira e todo o organismo será queimado e transmutado em cinzas e que vão para a terra. Mas de algum modo foi para a terra. Mas foi queimado em totalidade tudo aquilo que porventura somatizamos e do que entendemos que somos. Perante tudo que está externo, por todos os seres que estão externos, provisoríssimos, todos eles, contam um cada um. Do mais próximo, não próximo, seja o que for. De que ponto e que tamanho podemos amá-los quando temos a revelação disto? O que significa amá-los? O que significa saber que o amamos dentro do que entendemos, e o que entendemos pode ser que seja um grandíssimo engano. Pegamos e colocamos ele dentro do grande engano e facultamos a possibilidade de mortalizar a sua obra-prima de mortalidade sendo imortais. E diga-se, prodigalize tudo o que puder neste mundo. Amplie seus interesses, suas intenções ao máximo. Faculte a possibilidade de deixar para eles a impregnação deste grande engano o máximo que puder. De que vestirem a própria impregnação. E de que seriam benfeitores dentro de uma multiplicidade de escolhas que escolheram que isto é uma benfeitoria. O que poderíamos tratar? Convoquem centenas e chame Eurípides Barçanufo e vou tratar disso. Onde estiver, vou tratar disso. Vou tratar disso, já que disseram Eurípides Barçanufo, dentro de todas as impressões possíveis, dentro de todos os enganos, fundamento Eurípides Barçanufo, antes da primeira página. Quer dizer que depois que estamos na terceira, o que vamos arregimentar a mais? Conhecimentos múltiplos. Desses conhecimentos, vamos escolher dentro da multiplicidade aqueles que nos interessam e vamos apagar os outros, deixar de lado sempre aquilo que nos interessa. Engolfamos naquilo que nos interessa e aquilo que nos presenteia. E diz, boa sorte, porque sois assim. O que possamos dignificar nesta vida é principalmente estar revelados que pode ser um engano. Antes disto, não coloquem este engano no nariz dos outros e nem no próprio, porque ele se multiplicará que nem praga. Fundamento Eurípides Barçanufo. Sois feito a prodigalidade de existir. Não há quem mude a existencialidade de Eurípides Barçanufo. A questão da existencialidade diz assim: se em absoluto no contágio da existencialidade comunicareis com toda a existencialidade que está à vossa volta. O número 1, só isto seria suficiente para todas as vidas. Não é o que entende da existencialidade, não é o apogeu da magnitude de que nos tornamos 2 ou 3, e de que é sustentado 4, sustentado 5, 6, uma multiplicidade de nada. Só existencial. O próprio existencial diz por si mesmo que não há modo de enforcar este existencial e arrancar fora este existencial, só existencial. Desde que seja, é uma manifestação e é sustentável. É sustentável a manifestação, não sustenta a manifestação. Só o sustentador sustenta a manifestação.
qual for. Nenhuma manifestação sustenta a outra manifestação. Ele apenas pega uma manifestação e coloca na possibilidade do outro pegar aquela manifestação. Ele é só intermediário de uma manifestação para outra. Jamais é o sustentador, nenhum de vós. Ninguém o será nesta terra desses bilhões de seres. Sustentará o outro através daquilo que é sustentado. Seja na premissa, até do ar que precisa respirar, até do alimento que precisa comer. Ele pega o ar e traz o ar, respira, pega este alimento, olha, abre a mão, olha, aqui está sustentado. Apenas coloque com a vossa mão que é sustentada em vossa boca, que está sendo sustentada, e tem uma língua, e tem o apogeu disto em todos os bilhões de seres que estão nesta terra. Retornando para isto dá o que para todos nós? Quer dizer que tudo que fizemos realidade e somatizamos vai dizer alguma coisa disto que Eurípides está tratando. E se estiver totalmente materializado, vai ser mais algo notório que se está se tratando, não é? Mais algo notório. Mais algo notório, mais algo notório. Então, já que podemos ter a revelação de algo, perdemos aquilo que dentro da legislatura da natureza humana civilizatória é o livre-arbítrio. Então disse que todo ser espiritual tem livre-arbítrio. O engano tem livre-arbítrio. E se engano for de 100, 200 ou 1000 seres num núcleo de engano, ele fala, tem livre-arbítrio? Se a conotação do engano, do que podeis realizar vosso ato nesta terra, e ele está prodigalizado com o engano que diz respeito a algumas centenas de seres que trataram disso, se reuniram e falaram, não, isto não é engano. Isto é do livre-arbítrio de cada um. Enquanto isto, disso que nós estamos tratando, onde desaparece o livre-arbítrio, temos uma comoção de um entrelaçamento gigante nesta terra, e ele é que vai conduzir. E conduzir todos vós para esta terra como encarnados. Eles, vosso livre-arbítrio, somos trazidos pelas impressões, que reúnem as impressões, trazem uma comoção. Quando vêm, estão reunidos na mesma comoção. E se for no mesmo engano, o atropelo continua, e continua, e continua. O livre-arbítrio está nos fundamentos. Então, se a revelação do fundamento é existencial, e podemos discuti-lo, a existencialidade de um modo ou de outro, saímos do fundamento, era indiscutível. Não há como estar existencial se for retirado aquilo que sustenta a existencialidade. Se o apogeu da existencialidade continuar e sendo sustentado, estará de um modo onde continuamente será renegada ou estará legal ou ilegal, existente ou não existente, e ela estará presente em outras aparelhagens mil. Então há muitas dúvidas que carecem de questões, de todas as questões provenientes da grande legislatura de Kardec, e que trazem em si mesmo algo que precisamos lê-la para saber o que significa o outro mundo. Não precisa. Estais na possibilidade máxima de saber o que significa o outro mundo. Sereis tão estúpido, arrogante como estão,
no lugar que precisam estar. Não há o que mude, nem vossos parentes, nem vossos amados, nem vossos amantes, nem nada neste mundo. Não é difícil. Como é o outro mundo, Eurípides Barçanufo? Então não precisam ler muito para saber como é outro mundo. Ali está todo o extrato possível de espíritos tratando do que significa. Sim, é assim. Então recordem quando lê-los, nada significa. Porque o que significa é que somos imortais aqui. Estamos impregnados de nossa mortalidade. Somatizados dentro de um organismo provisório. Como isto poderá ter o livre-arbítrio de auscultar a resposta de um espírito de que tratou de algo. Sendo que este espírito que tratou de algo poderia estar no engano também. Então não quer dizer que como fundamento, não porque esteja em espírito, poderá profetizar, dizer, confeccionar uma obra, estando em engano. Ele está no lugar das suas impressões. E elas que ditam e falam. Então, se querem saber de fundamento, existirem grandes seres que estiveram nesta terra e trataram de fundamento, onde a visão direta era absoluta, com outros seres que tinham uma visão direta absoluta. Poderiam ter a impressão de que Eurípides Barçanufo está encarnado, tão absoluta que posso tratar de qualquer assunto que todos quiserem, porque a possibilidade desta aparelhagem é absoluta para Eurípides Barçanufo. Sinto os joelhos, os pés. Então saibam disto que tratamos. Mas Eurípides Barçanufo também sabe que no módulo destes encarnados daqui, como abrirão o portão, por centenas de vezes saberá exatamente profetizar tudo o que vai acontecer. Eurípides Barçanufo vai profetizar, não vai errar nenhuma profecia. Qualquer vidente, pior que seja, vai saber o que profetizar de cada um que esteja aqui. E como é aquilo que é impossível de profetizar? O impossível de profetizar encontrou o livre-arbítrio. Está na casa do livre-arbítrio. Isso quer dizer que, nessas impressões todas que temos, podemos tratar de mil modos como todos aqueles que vieram para essa terra com lucidez imensa trataram. E Eurípides Barçanufo gosta muito daquilo que alguns vieram se manifestar e trataram da Gênese. Com a Gênese quer dizer que quando os primeiros espíritos conseguiram atrelar-se ao mecanismo, atrelar-se a um organismo físico, e fizeram vigência nesta terra, imediatamente proliferaram que nem ratos. E estão aí, por todos os modos, escravizando, mortificando, trazendo pragas, imundícia, e realizando uma obra civilizatória de amortecimento imenso, para dizer para todos que estão nesta terra que eles não são imortais, e de que é uma impressão que estão enterrando seus mortos. E ficaram tão insensíveis, e criando, na pólice disso, uma pseudo-realidade de si mesmos, como se estendesse ao longo assim, e criasse o personagem que quisesse. Como o meio é imenso, essa personagem sempre será um modo deste meio externo civilizatório. Quer dizer, criamos a própria aliança de prisão, das próprias impressões vigentes coletivas de que Eurípides Barçanufo
foi intermediário disto através de duas obras, interlocutando entre todos, com todos, como está aqui, e foi escrito como Eurípides Barçanufo estava tratando aqui, como se algo não pudesse ser lido, intransferível. E aquilo que faz este ímpeto de Eurípides Barçanufo, não importa em qualquer condição externa possível, na fidelidade deste portal de edificação. Eurípides Barçanufo é o embaixador do fundamento, junto com todos que se expressam aqui, mais algumas dezenas de seres que aqui estão, e de que apenas não residem neste recinto, e que transiuntem entre muitos recintos deste mundo inteiro. E no apogeu disto existe uma possibilidade nesta terra, geograficamente neste continente, geograficamente neste país, geograficamente nesta cidade, geograficamente está aqui algo inacreditável. Neste inacreditável, neste assentamento inacreditável, onde era possível a encarnação, onde era possível o Espírito se manifestar, onde era possível uma comoção à parte, que significa esta potencialização, a potência divina que sustenta tudo, de que possa estar num recinto, minimamente, para que possamos realizar esta obra. Então confeccionem isto em algum lugar. Então saibam de onde estiverem. Se não partir do fundamento, pode ser engano. Aquilo que elitizamos como conhecimento, aquilo que elitizamos, que tornamos os conhecimentos graúdos, mais refinados, intelectualmente mais refinados. Estes são os piores enganos. Podemos elitizar o que é de pior, mas ele é elitizado. Podemos transgredir elitizadamente, e é devastador. Então, o poder do elitizado nesta grande terra trouxe grandes apogeus, trouxe grandes guerras, transgressões e tudo demais, e já que estava elitizado, poderia ser idolatrado, poderia ter milhões de palmas neste recinto e deste elitizado e desta idolatria. Muitos seres estão vindo encarnados nesta terra, e muitos aqueles que estão vindo encarnados nesta terra, nós tratamos de tudo isto não encarnado, não é? Então precisamos ouvir do encarnado, do estado da encarnação. No estado da encarnação estamos tratando com encarnados. E se estes encarnados que estão aqui, e que são ouvintes de Eurípides Barçanufo há muitos anos, e de que saem deste portão, e demonstram para todos os seres que estão aqui, o quanto estão somatizados nos seus próprios apetites, das suas próprias convenções, naquilo que entenderam desta vida de um modo ou de outro. E isso diz respeito que puderam ter livre-arbítrio, andando e caminhando nos seus efeitos, dia e noite, noite e dia, sem nenhum apetrecho de potência a mais, sem nenhum apetrecho de ímpeto a mais.
e sem nenhum apetrecho de uma fidelidade a mais. Fiéis a si mesmos, daquilo que entende, e se for engano, terá uma fidelidade ao contrário. Uma faca avulsa, que entra e entrecorta dos dois lados. E nessa estadia que está ficando cada vez maior aqui entre nós, tem uma propriedade, então sabe, se há propriedade de um pouquinho mais de potência divina, a contágio. Se há contágio, a existencialidade. Se a existencialidade pode ter contágio com seres que estão desencarnados, fantasmas, espíritos de alguém que teve nesta terra, como se todos ficariam nesta terra para a eternidade, e nem fossem ficar espíritos que vieram nesta terra, sim, e que neste contágio podemos ter a revelação e o desespero por tanta aberração, das aberrações deste grande mundo lá fora e de tudo que estamos tramado nela. Mas estamos legalizados, estamos santificados e com todos os motivos possíveis. Desde assim, é uma questão de tempo, filhos desta vida, de mais nada do que isto. Se isto não for algo que dê um impulso muito gigante por todos nós, e por isso que tratamos, o que será? Quer dizer, o que pudesse realizar a obra agora do que entende de vós, do mais sutil e elitizado possível, vai resolver esta questão? Será que isto vai resolver a questão da mortalidade? Vai resolver a questão de que deste maquinário, ele é provisório, ele foi feito para ter um tempo. Ele é um imiscuído genético com todos os animais desta terra, que tem um princípio e um fim. Ah, mas Eurípides, mais, quanto mais existirá a partir daquele portão? Todos. Então há algo mais acentuado para todos nós aqui, na pluralidade de seres que protegem este local como um berço, e que lá dentro também pequeno uma novidade. A novidade, só a novidade interessa que está naquele berço que eles estão cultivando, porque toda a antiguidade não há o que faça, Sempre queremos que algum espírito, um ser, um guia, cuide de nossa antiguidade, recheada de tudo que é possível contrário à vivificação, e de que eles possam garantir um suporte maior para aquilo que vai mortificar um pouco mais. Então este contágio existencial que está aqui um pouco mais para todos nós, ele é sustentado. Ele só existe quando arrecadamos a potência divina em nós. E esta potencialidade tem o seu próprio curso. Pega na mão, leva, porque não vai infestar. É algo que não vai infestar lugar nenhum. E no consignado crístico dos bem-aventurados,
O que significa esse enunciado crístico dos bem-aventurados? Aqueles que puderam realizar a obra da revelação do que retira o bem-aventurado. E no princípio daquele berço a novidade, e de que tem seres que cuidam daquilo, e estão cuidando disto e cuidam daquilo. Quer dizer que eles têm uma fidelidade da novidade. Já tratamos disto, não tratamos? Fidelidade na novidade. Se tirar a fidelidade, vão levantar a cabeça dentro de sua elitização e vão por todas as partes deste mundo, e aquilo que é novidade vai desaparecer, perecer, murchar e morrer. Murchando a novidade, fica a antiguidade. E rezamos pela antiguidade. Queremos resolver o mundo pela antiguidade. Queremos resolver nosso caminho pela antiguidade, que está repleta daquilo que mortifica. Queremos fazer arranjo dentro de todos os enganos, miscigenando enganos para conseguir fazer que o engano fique menor, mais arrumado, mais arranjado. Então vamos usufruir desta bem-aventurança desses seres que estão aqui, que perderam todas as impressões e perderam todas as intenções, têm a capacidade de retenção tão grande no universo de dificuldades disto, porque a distribuição é absoluta e total, instantânea, chegou, desapareceu. O milagre desapareceu e fica o resto. Todos nós, inclusive Eurípides Barçanufo, ele que é muito recente de sua mortalha. No apogeu disto tem um trabalho, no quesito do interior deste pórtico, que é antiquíssimo, mas novíssimo aqui, mas é antiquíssimo. De uma receita simples, o que tratamos. O veredito além vai multiplicar o quê? Se demonstrar por Eurípides Barçanufo o que poderíamos trazer de um conhecimento maior entre bilhões, e que pudesse fazer disto algo mais limpo. Abrimos aquele portão e viramos santos imediatamente. Viramos anfitriões de nós mesmos. Recebemos do jeito que queremos. Entendemos como recebemos de nós mesmos, que tem que haver os mesmos quesitos de sempre. Então ficamos anfitriões de antiguidade. Ficamos anfitriões daquilo que deveras e pudera ser. Ficamos anfitriões de logísticas, onde pegamos o ruim, multiplicamos e fazemos o pior. Depois abraça o ruim com o pior. E o ruim com o pior é muito. Eurípides Barçanufo ouviu muito por estes ouvidos nesta última vida. Aí se vai o ruim com o pior. Em nós mesmos. Num veredito simples. Pisamos nos nossos próprios pés e fazemos calos disto, dia e noite. Então a bem-aventurança, um recado simples, Cristo. Bem-aventurados. Bem-aventurados estes. Procure os bem-aventurados crísticos. Bem-aventurados os simples de coração. Bem-aventurados aqueles que não estão preenchidos em totalidade de todos os superlativos possíveis de que deu a si mesmo e de que o mundo deu a eles.
bem-aventurados. É o reino. Então só existe um caminho crístico, uma passagem para os bem-aventurados. Aí entendemos que bem-aventurados é miseráveis, mendigos. Miseráveis e mendigos poderá ser qualquer um de vós e qualquer um de nós. Porque ficamos miseráveis. Bendita seja esta possibilidade de manifestação, de estar aqui entre todos vós, um ser da natureza humana, espiritual, existencial por excelência, numa matriz da natureza humana e espiritual, que solfeja, que é linguística, que tem infinitas possibilidades e que sua totalidade, mencionada por Cristo neste pequeno planeta da Terra, de que podemos mover montanhas. Não precisamos de aparelhagem nenhuma para ir de um lugar para outro. Não precisamos do quesito civilizatório, onde de todas as escravidões possíveis, nada disto. Como só sabemos que precisamos de aparelhagem, somos a própria aparelhagem, criamos a aparelhagem, que ele vai levar anos-luz para atingir outro sistema. Criamos a aparelhagem de uma multiplicidade de aparelhagem, porque a nossa crença é de aparelhagem. Sendo que o quesito, o embrião, o fundamento, que está numa velocidade infinitamente maior que a nossa matriz original, pode caminhar por todos os cantos deste mundo. Pode ter seres da mesma velocidade que ele, podem caminhar juntos, e muitos outros também. Pode saber de outras monções, de outras constelações. Mas sabe qual é o nosso quesito? Materializar nesta terra e ficar aprisionado dele em tudo que constituímos, com os pés lascados, traçados e tudo. Então, depois da possibilidade maior da bem-aventurança, criamos uma bem-aventurança num brótico, num mecanismo, de que pode ser um engano gigantesco. O interesse da bem-aventurança desapareceu, porque a bem-aventurança desapareceu. E o que apareceu externamente é uma multiplicidade de bem-aventuranças que o mundo nos deu, por todos os cantos e esquinas, até realizar a obra do que vem para nós e que recepcionamos e fazer disto o que queremos. E assim por diante. Então, se há alguma questão, que sempre é uma questão, mas Eurípides, o que vou fazer? Bom, este maquinário antigo somatizado, provavelmente lotado de enganos, o que vai fazer é que vai pegar este maquinário inteiro e vai realizar a obra de entender o que vai fazer com o maquinário inteiro. Não vai sair do lugar, ou se fizer, vai mudar o ruim para pior, ou do pior para o pior. A novidade. A novidade significa a revelação. E o quesito da revelação é assim. Se acende uma vela em nossa cabeça e ela ilumina. E ela vê que nossa cama está imunda, ela apaga imediatamente e fala, esta cama que eu gosto. E não quero vê-la. Quero vê-la como sempre vi, não quero outros olhos. Digo para todos vós que é uma graça aqui estar entre todos vós, que esta boa ventura, este bem-aventurado,
É algo que o contraponto desfaz com eficiência e retira. E diz, porque não reina este bem-aventurado na minha vida. Porque foi retirado. Porque foi reduzido. Como sempre, adentramos algo a ritos de passagem, já que os ritos de passagem significam, para nós e para onde houver ritos de passagem de fato, que um rito de passagem é algo que jamais será igual. Então, o que vem por esse grande mundo afora são ritos de passagem, que já foram e nunca mais vai ser diferente. Um rito de passagem é um ser desencarnado que não é tocável, tornar-se tocável. Como todos nós. Era intocável terrenamente e ficou tocável. Isto é um milagre. Isto não é casual. Não é o feitio da vida como ela é um milagre. Isto é um rito de passagem. Nunca não vai ser mais, porque tornaram-se encarnados outra vez. Vai ter outro rito de passagem quando partirem da encarnação. Não. Último expiro. Então pode perguntar para qualquer os bilhões de seres. Haverá um último expirar. Último expirar. Um grande rito de passagem. Existem outros ritos de passagem, mas não precisaremos enumerar, porque já tratamos tanto disso. O que moldura um rito de passagem, principalmente, é onde concede uma reunião de potência divina máxima que puder, consignado a algo, e de que realiza um ato e que nunca mais vai ser igual. O apogeu de um ato que possa ampliar esta potência, o gesto disto e a comunhão disto está para poucos, já que o rito de passagem ascensionou. Em todos os moldes desta terra, como todos aqueles que aguardam para explorar o alheio, em qualquer cubículo por cada canto de tudo, quero descensional. Recursos que descensionam. Depois disto, nada vai ser mais diferente do que isso. Algo a menos mortificado ou vivificado. É uma lei. Isto nunca, jamais vai ser de modo de que podemos espoliar a possibilidade do que queremos que seja ou não. Então este é o veredito do fundamento absoluto. E aquilo que é absoluto não é questionável. É onde podemos saber que estamos dentro dele. Muitíssimo fora dele. E neste quesito, neste ritos de passagem, pela visão direta de seres que aqui estão, sempre existe uma pólice desses seres que estão encarnados, de que não apagou a vela, suportou a vela acesa, teve um ímpeto enorme, desesperado de limpar sua cama e limpar tudo que está em volta. Fazer uma limpeza do que é possível. E a vela está acesa, o ímpeto está, e ele não apagou a vela. E todos os laços que a vela trouxe, daquilo que tem amarridos nas pernas, no útero,
E em tudo consignado, onde todos os poderes maiores do mundo possam existir, e todos os laços disto, a vela vai estar acesa. E no ímpeto enorme, vai agraciar o possível de seres especialistas nisto, percorrer onde preciso, de outra forma está estabilizado, pulsante estabilizado. Isto trata-se de iniciação. Isso não se trata de pessoa para pessoa, se trata de seres que têm um ímpeto imenso de libertação espiritual. E que neste ímpeto não apaga a vela. E não apagada a vela tem a revelação de si mesmo, tem a revelação dos passos, tem a revelação de todos os enganos, de todas as arrogâncias, de todas as elitizações, de toda a falta de instinto possível. E depois tem que tratar disto. Mas isto pode ser curto, rápido, longo. De todo modo, depende do ímpeto. Então isto entra no reino do bem-aventurado. Mas isto, mais aquilo, mais isto não vale. Será que mais isto ou aquilo enche vossos bolsos de recursos desta terra? Neste quesito, e na evidência disto, sempre que o apogeu deste ser, na natureza humana e espiritual, é encarnado, que muitos souberam disto nesta terra, constando que são poucos, integralizaram-se. Integralizar significa, se não existe escape da potência divina que se esvai, ela para de se esvair. Quando para de esvair, ela ascensiona por natureza. E todas as entradas que nós temos, uma abraça a outra, entradas divinas de sustentação, elas se abraçam, automaticamente, naturalmente, sem nenhum esforço, apenas pelo apetite natural, ele integraliza-se. Neste integralizar-se, algo de bem-aventura está nesse reino deste ser, e de que surge algo muito inacreditável, uma passagem. Onde estiver. Quando alguém procura uma mensagem que está em outro continente e não está pronto, a passagem está para onde estiver pronto. No quesito disto e no quesito deste rito de passagem, esta passagem contém uma velocidade totalmente distinta de tudo o que é conhecido nesta terra. E tem uma porta que é absolutamente incorruptível. Ela se abre apenas se a totalidade nossa for suficiente. E se abrindo, uma compulsão, algo que nos leva para dentro. E que é impossível de tratar disso. Mas algo que chega, e que é muito prosaico neste mundo comum, rotineiro, que se chama entre estar cansado e descansado. Então o cansaço, do gênero da natureza humana e espiritual, é algo que entra para nós sabemos que estamos cansados ou descansados. Nós não fabricamos num laboratório quando era pequeno. Ganhamos de presente esta possibilidade, já que toda a traquinagem orgânica, aparelhagem, e todos os limites dela pode trazer cansaço nesta primeira camada orgânica. Podemos cansar nossos músculos. Podemos estar cansados em camadas outras que não seja muscular. E podemos estar extremamente cansados daquilo que se esvai da natureza humana para a natureza humana espiritual. E estar como num débito que nunca termina.
enfim, adentrado, este ser chega num lugar, no espírito de algo, como posso dizer, do descanso. A terra do descanso, o espírito do descanso, como trazem todos aqui. Como poderíamos dizer isso? Lá encontra o que é descanso. E tudo aquilo que sugere daquele descanso significa que chegou no apogeu que pudesse estar, ou ser. Quando isto acontece, acontece algo inexorável, de que faz parte deste descanso profundo e é da natureza humana e espiritual que nós recebemos todos. A gratidão. Então, a gratidão é latente em nós, em todos os seres da natureza humana e espiritual. Somos gratos por aquilo que nos faz maior, infernais ainda maior. Somos gratos por aquilo que nos acalente e faz realizar a obra de estar mais infernalizado. Ficamos gratos para cima, para baixo, daquilo que ascensiona, daquilo que descensiona e assim por diante. Então a gratidão é latente. Tem níveis de velocidade. Nesta velocidade lá, a gratidão é tão tremenda, que não dá para trazer e tratar disso. Mas do que significa bem-aventurança? É a velocidade maior possível de bem-aventurança. No quesito disto, tudo correndo e mais ao mesmo tempo, entramos em oração. Quando entramos em oração, a oração explode naquilo que entra em nós. E de orar é algo de nós. Não é um lugar que vamos para orar. Não é algo que está separado. A oração não é compulsória. Ela explode. Entramos em oração. Quando entramos em oração, e nesta bem-aventurança, tudo no contágio existencial, tudo implica que é milagre. Enfim, adentramos ao milagre. E no que inclui ao milagre quando oramos, existem todos os milagres no decorrente de todo o seu existencial. Então, podemos levantar as mãos, as palmas da mão, apenas para estar no quesito de que estamos prontos e presentes. Mas principalmente, filhos desta vida, quando levantamos a mão, estamos consorciados com algo. Cuidado quando brigarem com vossas mãos lá fora. Existe um quesito de aceite nessas mãos. Quando entramos em oração e no quesito de que tudo se torna um milagre e que a bem-aventurança é a natureza, é o simples e natural de todo ser da natureza humana e espiritual, que não está mortificado, infernalizado, esquecido disto. Não é esquecido de algo que a memória tenha ou não tenha, esquecido do quê? Disto. De que isto é premente e faz parte de nossa progressão. Há 3 vertentes, 3 conduções, 3 indicações para tal. A primeira, de que é muito natural, seres da natureza humana e espiritual, de várias jornadas ou desta jornada, que tem um ímpeto legítimo, talvez com uma vela acesa na cabeça, um ímpeto legítimo, de que os trouxe dentro deste ímpeto a possibilidade e de uma petição de adentrar para cada um de vós
já que cada um de vós tem uma progressão e cada um de vós tem encontros com seres da natureza humana e espiritual. E de que isto tem uma conexão. Esta conexão, se for ascensional, estão aqui dentro. Se for descensional, estão muito longe daquilo. E se possível, se for descensional, todos os seres que protegem isto vão levar para muito longe. E de que não sejamos todos nós. Para cada um de vós. Vou colocar as mãos assim. Mãos com dedos. E haverá nisso um contágio. Ora, o contágio. Quer dizer que o contágio é aquela novidade que está no berço. Que vamos virar as costas para isso. Não ser guardião, nem ser nada disso. E ele que vai para algum lugar. Esta é a novidade. Simples. Um contágio de que outra camada nossa, que não vai apodrecer, vai continuar. Esse ser da natureza humana e espiritual, para cada um de vós, aqui tem 4 mãos, então são 2 seres, bem próximos, de que estendem as mãos. Para Eurípides Barçanufo, para este ser que está aqui, existencialíssimo ser, e que talvez numa gratidão imensa da própria estadia, que recado poderiam dar para cada um? Porque não temos quase recado nenhum para ele. Podem ter certeza disto. Que recado? Mas isto é para cada um de vós. E aqui estamos, num contágio entre mundos tão reais, absolutos como este. A segunda vertente, segundo encaminhamento, são das vertentes das irradiações onde os guias atuam. Então os guias têm uma matriz que é diferente da progressão nossa. E estes guias, de que todos, por acaso, em algum dia, de que determinantes que este guia se aproxime. Então, ele mora numa irradiação, e cada um tem um tipo de irradiação que mora. E dentro disso, então, ele é guia daquilo que está dentro do reino desta irradiação. É assim que é. Então, qualquer chamado, e de que contenha, de que a irradiação combine, é o guia que combina, que vai estar perto, bater na omoplata e falar e dizer para onde. Então, este guia vai ser chamado para tudo que é de pior, mais imundo, menos imundo e mais lindo. Então poderia haver alguém que acabou de assassinar alguém e diz: me ensine o caminho de sair daqui, meu guia. Se estamos num peculato gigantesco nesta terra e chamamos nosso guia, porque estamos sem saída das riquezas que tomamos e de que ficamos em débito, e chamamos nosso guia, me tire daqui,
me ache um caminho. Que tal? Vamos indo. Que tal um guia? Num ímpeto imenso, com uma vela acesa na cabeça, e que não a queira apagar, e que tem um ímpeto legítimo de uma passagem, e de que precisa de um guia, porque a passagem foi feita para uma velocidade maior ainda. A terceira vertente, tudo isto é muito veloz. O terceiro endereçamento, quer dizer que é endereçado. Vertente também, não está na pólice do discutível. Seres que têm um forte endereço de curadores. Então, curadores não está dividido entre aquilo que possa curar ou curadores. Ele vem da natureza simples, aquilo que está enferma precisa por natureza, e o curador é que faz curar aquilo. Então tudo aqui, todas as chagas têm um ímpeto enorme de algo que quer curar a chaga. E todos estão agindo rapidamente. E naquilo que está escrito por todos, tem uma leitura diferente. A leitura não é de uma pessoa que escreveu. Tem a leitura do ímpeto que foi sustentado para ter o ímpeto. Se este ser, dentro do fundamento, sentir que aquela mão que vai escrever está sendo sustentada para escrever aquilo do que precisa, então ele está mais dentro daquele berço de que é a novidade. Fora disto, é uma pessoa que precisa do proveito disto ou daquilo. A pessoa pode ter tantos arquivos secretos que estes curadores não sabem se vão começar aonde e terminar onde. Mas quando é algo que faz sustentar e de que estar revelado, é fácil para um curador, facílimo e imediato. Se colocamos sete barreiras, e este curador tem que atravessar todas elas, é muito cansativo, não é? E se o apetite não tiver barreiras, é muito fácil. A cura maior do que podemos escrever é aquilo que nos diagnosticou nós mesmos para nós, e é que somos eternos. Esta é a pior chaga possível. E a pior delas de tudo é como entendemos a vida, do nosso modo, saindo dos fundamentos. Nós que criamos a mão é minha, aquilo que escreve é meu, o que eu estou pensando é meu, o que eu estou sentindo é meu, o que a possibilidade disto é meu, a possibilidade de estar andando é meu, e o meu que fica meu, e depois fica o Deus do meu, e tudo isto. Aí escreva dentro de tudo isto, para ver que dificuldade para esses seres maravilhosos que foram feitos para curar. Tudo isto é muito veloz. Encostem as mãos. Quando tudo isto existencialmente estiver num contágio, aí podemos
saber o que significa consagração. Então a consagração é uma velocidade a mais, raríssima, e que só vem através de tudo que tratamos, e tem uma totalidade. Então esta consagração significa que ficamos tão miúdos, tão miúdos, tão miúdos, tão miúdos. E aquilo que é grande em nós é a própria consagração. E esta consagração está ligada à feitura do Criador com a criatura. Agora saiba, aquele ser totalizado que atravessou aquela passagem, ele encontra a consagração num feitio de uma velocidade inimaginável. Está pronto para não precisar retornar mais aqui. Não está mais escravo, está livre. E nem escraviza mais. E no ápice disto, sempre a tríplice aliança, imemorável, que todos recordam o que Cristo recordou e trouxe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho, a consagração se faz nisso. E o Espírito Santo, que é algo inconcebível, está fora da capacidade, da compreensão humana. Podem abaixar as mãos. No contágio destes poucos encarnados que estão aqui. Há centenas e centenas de existenciais aqui. E Eurípides está tratando com centenas e milhares de seres que têm a visão deste complexo do portal da ficação e tem a visão de todos os encarnados, com telas especiais, para saber o que significa a encarnação, o esquecimento profundo do que significa a origem, o fundamento, a novidade. Muitos leem e releem sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo está exposto. E todos que leem e releem sobre Eurípides Barçanufo têm muitos traçados para isso. O maior traçado é que estou existente aqui, o maior de todos eles. Mas como a elitização do ser humano, onde não constata por si mesmo, jamais poderá dar credibilidade a isto. E não importo pelos encarnados, o meu tributo é pelos desencarnados. Salve, filhos e filhas.